Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar conteúdo de probabilidade. Probabilidade tem a ver com chance. Qual a chance de um evento acontecer? Por exemplo, qual a probabilidade de acertarmos os números da Mega Sena? Então, qual a chance de acertarmos esse número? Então, probabilidade está relacionado a chance. Então, nesta aula nós vamos entender melhor o que é probabilidade, seus conceitos, e em seguida fazer alguns exercícios. Então vamos lá, vamos compreender alguns conceitos envolvendo a probabilidade. Então, experimento aleatório é qualquer experimento cujo resultado não se pode prever. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda e observar a face que ficou voltada para cima. Um outro experimento é lançar o dado e observar a face de cima do dado. Outro exemplo seria sortearmos uma carta de baralho. Então isso é um experimento aleatório, a gente não pode prever o resultado, dizer ao certo o que vai ser. Em seguida nós temos o espaço amostral, representado pela letra S. O que seria então o espaço amostral? É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, isso é o espaço amostral. Por exemplo, no lançamento da moeda. Então, quem seria o espaço amostral? Quem seria todos os resultados possíveis? Cara e coroa. Então, C vai ser cara e o K representa coroa. Então, o espaço amostral é S, ou seja, todos os resultados possíveis, é cara ou coroa. Então, tem esses dois resultados possíveis ao se lançar uma moeda. No lançamento de um dado, então, quem seria o espaço amostral? Como o dado tem 6 faces, o espaço amostral então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um outro exemplo é o baralho. Ao sortearmos uma carta do baralho e observássemos um naipe, então quem seriam os resultados possíveis? Ou seja, quantos naipes tem no baralho e quais são? Então, o espaço amostral S seria ouros, espadas, copas ou paus. Exatamente os 4 naipes do baralho. Então, ao sortear e observar o naipe, esses aqui são os resultados possíveis. Pode ser uma carta de ouro, espada, copas ou paus. Um outro conceito importante é de evento. Então, evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, qualquer resultado do espaço amostral é o nosso evento. Por exemplo, ocorrer cara no lançamento de uma moeda. Então, o evento vai ser representado pela letra E. Então, nós temos um elemento, que é cara. Outro exemplo é correr um número par no lançamento de um dado. Então, os elementos do evento, 2, 4 e 6. Os números pares. Ocorreu um naipe vermelho ao sortearmos uma carta de baralho. Então, o evento é formado por 2 elementos, ouros, copas, os naipes vermelhos. Então, aqui nós temos a fórmulazinha, a definição de probabilidade. Então, a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Uma outra maneira de escrever é a probabilidade de um evento acontecer, PE, é igual ao número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, o evento seria os casos favoráveis, o espaço amostral seria os casos possíveis. Lembrando que a probabilidade ela sempre vai ficar, os resultados vai ficar entre 0 e 1. É 0 quando não há nenhuma probabilidade do evento acontecer, e 1
quando a probabilidade é certa, o evento é certo de ocorrer. A gente também vai poder representar a probabilidade em números decimais ou porcentagem também. Então, a seguir a gente vai fazer alguns exercícios para ficar melhor o entendimento. Então, vamos fazer alguns exemplos. No primeiro, nós temos o seguinte: no lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos um número ímpar? Então, o que a gente deve fazer aqui? O que você deve fazer nessa questão? Então, a primeira coisa que a gente tem que escrever é os elementos do espaço amostral, que é representado pela letra S. Então, S, espaço amostral, quem seria todos os estados possíveis ao se lançar um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o evento? Ou seja, aquilo que eu quero que ocorra. Obtermos um número ímpar. Então, quem seriam os números ímpares? De 1 até a 6. Temos o 1, o 3 e o 5. Vamos lembrar da formulazinha. Probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Ou probabilidade de um evento acontecer é o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Quem seria o evento? Os casos favoráveis, o número de elementos são 3, números ímpares. 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 elementos. E o número de elementos do espaço amostral? Então, são 6. Então, fica 3 sobre 6. Se a gente simplificar aqui por 3, então teremos 1 sobre 2. A gente poderia deixar em forma de fração, ou poderia continuar. Se eu dividir 1 para 2, dá 0,5. Vamos transformar em porcentagem. Se eu multiplicar isso aqui por 100, então eu vou ter 50%. Então nós vimos que a probabilidade pode ser em forma de fração, decimal ou porcentagem. A gente vai seguir utilizando a forma de fração, mas quando necessário a gente pode utilizar também a porcentagem, certo? Então é bem simples. Um outro exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de obtermos um número maior que 4? Então você faz do mesmo jeito. Quem é o espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o evento? Aquilo que eu quero que ocorra. Um número maior que 4. Então seria o 5 e o 6. Então a probabilidade de obtermos um número maior que 4 é o número de elementos do evento, ou seja, casos favoráveis, 2, sobre o total de casos possíveis, o número de elementos do espaço amostral, 6. Então podemos simplificar por 2. Então a resposta vai ser 1 terço. A gente vai deixar em forma de fração mesmo. Exemplo 3. Um dado é lançado 2 vezes sucessivamente. Qual a probabilidade de, letra A, ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo?
E a letra B é a soma dos números obtidos ser igual a 8. Então nós vamos lançar o dado 2 vezes, sucessivamente. Vamos para a letra A, então. Então a primeira coisa que a gente deve calcular é o número de elementos do espaço amostral, né? O nosso espaço amostral. O espaço amostral a gente pode calcular da seguinte maneira. A gente pode listar todos os casos possíveis. Então nós temos o lançamento 1. Então ao lançar o dado uma vez, eu tenho 6 possibilidades. Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da mesma forma o lançamento 2. Então lançando ele 2 vezes, pode ter como resultado 1 e 1. Pode ser 1 e 2. Pode ser 1 no primeiro lançamento, 3 no segundo. E assim sucessivamente, até chegarmos 6 no primeiro e 6 no segundo. Então nós temos um total de 36 elementos no espaço amostral. Mas se a gente não quisesse listar todas as possibilidades, como a gente calcularia o nosso espaço amostral? A gente poderia utilizar o princípio fundamental da contagem. Fazer os tracinhos. Então aqui eu tenho o primeiro lançamento e aqui o segundo. Então no primeiro lançamento eu tenho 6 possibilidades. Não é isso? E no segundo também tenho 6. Se fundamental da contagem, a gente multiplica. Então, nós temos 36. A gente pode listar numa tabela ou calcular da seguinte maneira. 6 no primeiro lançamento, 6 no segundo, total 36. Então a letra A é para ocorrer 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo. Então vamos lá. O espaço amostral é 36. Então o que seria o evento? Na letra A. Então, quais desses resultados aqui ocorre 5 no primeiro lançamento e um número par no segundo? Então você observa essa linha aqui, ó, 5 no primeiro lançamento e par no segundo. Então seria esse daqui. 5 e 4 também. 5 e 6. Ok? 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Primeiro lançamento 5, no segundo número par. Então, o evento é os elementos do evento 5 e 2, 5 e 4, 5 e 6. Então a probabilidade de ocorrer 5 no primeiro lançamento e o número par no segundo, então o número de elementos do evento, casos favoráveis que eu quero que ocorra, então 103 elementos. Sobre o número de casos possíveis, o número de elementos do espaço amostral, 36 é o total. Então a gente pode simplificar isso aqui por 3. Então nós teremos 1 sobre 12. 1 dozeavos. Isso aqui é a letra A. Letra B. Então a soma dos números obtidos ser igual a 8. A letra B. Ou seja, a gente vai observar o número que deu no primeiro lançamento e o número do segundo. E somar. Se a soma der 8, vai ser um caso favorável. Então quem seria os elementos que vai compor o evento? 2 e 6. Que a soma dá 8. 2 mais 6, 8. 3 e 5. 4 e 4. 5 e 3. 6 e 2. Concorda? Então, se você somar esses números, vai ser igual a 8. Então, a probabilidade, primeiro, o evento, os elementos do evento, quem seriam? 2 e 6.
3 e 5. 4 e 4. 5 e 3. 6 e 2. Então esses são os elementos que compõem o evento, os casos favoráveis. Probabilidade vai ser igual ao número de elementos do evento, número de casos favoráveis, 5, é isso? Sobre o total de casos possíveis. Espaço amostral, 36. Então aqui a gente não dá para simplificar. Então 5, 36 águas. 5 sobre 36. Continuando com os exemplos. Uma moeda é lançada 2 vezes. Qual a probabilidade de obtermos 2 caras? Então vamos lá. Espaço amostral, ou seja, os casos possíveis, total de casos possíveis. Então nós poderíamos ter cara a cara, ou seja, cara no primeiro lançamento, cara no segundo. Poderíamos ter cara no primeiro e coroa no segundo. Pode ser coroa no primeiro lançamento, cara no segundo lançamento. Ou coroa, coroa. Concorda? Então, ao lançar uma moeda 2 vezes, os possíveis resultados são esses. E o evento é o que eu quero que ocorra, os casos favoráveis. Eu quero que ocorra 2 caras. 2 caras. Então, os elementos do evento, cara e cara. Ocorrer 2 caras. Cara no primeiro lançamento e cara no segundo. Probabilidade de um evento ocorrer é o número de elementos do evento, ou seja, casos favoráveis, sobre o número de elementos do espaço amostral, casos possíveis. Os casos favoráveis só é um. Ocorrer cara a cara. Os possíveis são 4. Ok? Então, é 1/4. Se você quiser prosseguir dividindo isso daqui, vai dar 0,25. 1 dividido para 4. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. 25%. Exemplo 5. De um baralho de 52 cartas, extraímos ao acaso uma carta. Qual a probabilidade que a carta sorteada seja de copas? Então, nós sabemos que o baralho é formado por 4 naipes: copas, espadas, ouros e paus. Como o baralho tem 52 cartas, então é fácil ver, né, que cada naipe é formado por 13 cartas. Basta dividir. 52 dividido para 4 é igual a 13. Então, cada naipe tem 13 cartas. Ok? Então, o espaço amostral, ou seja, a quantidade de cartas possíveis, são 52 cartas. Então, a gente vai extrair um ao acaso. E nós queremos que seja de copas. Então, a probabilidade de que a carta seja de copas é igual a casos favoráveis, ou seja, o número de elementos do evento que eu quero que ocorra. Quero que seja copa. Quantas cartas de copas tem no baralho? 13. 13. E quantas cartas no total eu tenho? 52. Eu posso simplificar isso aqui. Por quanto? Por 13. Se eu simplificar por 13, nós vamos ter 1 sobre 4. Então, quarto é a probabilidade da carta ser de copas.
ok? O exemplo 6 é uma questão do Enem de 2011, que diz o seguinte: Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Então aqui a gente tem o gráfico. Escolhendo aleatoriamente uma das outras regiões para morar, a probabilidade de ele escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas é... Então vamos lá. O que nós temos aqui? Rafael, ele mora aqui, ó, no centro. Só que ele não vai poder morar mais no centro. Por recomendações médicas, ele deve se mudar desse local. Então ele deve ir para uma das regiões rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. Outra recomendação é que as temperaturas devem ser inferiores a 31 graus Celsius. Ok? Então a probabilidade de escolher uma região que seja adequada às recomendações médicas vai ser quanto? Vamos ver logo o total de casos possíveis. Ele mora no centro, ele deve escolher uma das outras regiões. Então, ele pode escolher rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano. Tem essas regiões aí para ele morar. Então, tem 4. É o total de casos possíveis. Só que ele tem que escolher uma região inferior a 31 graus. Então, quais seriam essas regiões? Ou seja, casos favoráveis a ele? Seria rural, comercial não, né? Perceba que está acima da linha de 31 graus aqui, ó. Está acima. Residencial urbano, sim. E residencial suburbano também. Então, das 4, ele pode se mudar para 3. Então, o número de casos favoráveis vai ser 3. Então, a resposta é 3 quartos. A alternativa correta é a letra E. Ok? Então, galera, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu!